Isso é um banda raiz, Mizifi? Alô, família, aqui quem fala é Breno Menezes e estou aqui hoje com Camila Maia como minha co-host aqui do podcast Umbanda Raiz. Isso aí, vamos aprender um pouquinho sobre Umbanda. Estou aqui para participar e também contribuir no que for preciso. Fechou. E do outro lado, temos aí nosso mestre de Umbanda, pai de Umbanda, Tio Gu. Saravá fraternal a todos, Breno e Camila. Prazer estar com vocês aqui. Ver se a gente consegue avançar um pouco mais aí nas reflexões, nas buscas de Umbanda, né? Tentando fazer que o mundo se estabeleça de uma forma muito mais pacífica, muito mais tranquila, muito mais clara. Tirando esses véus, né? Que a Umbanda é a mãe, a senhora dos véus. E eu falo isso de forma muito apropriada. Quanto mais você busca nas leis de Umbanda, ou no conjunto das leis de Deus, que é o significado da palavra Umbanda, mais esses véus vão sendo retirados. E mais clareza você vai tendo da sua vida, da vida alheia, da vida do mundo, e dá até para fazer bons projetos para o futuro. Valeu, Camila. Bom falar com você, Breno também, de novo. Vamos lá, vamos seguir com o nosso podcast. O que vocês têm para mim hoje? É isso. O tema de hoje é um tema que vai agradar muito os pais de pet, que é sobre espiritualidade no mundo animal, etc. Camila vai tocar essa pergunta aí pra gente. Isso aí, Tio Gu. Acredito que é um tema muito pouco falado, muito pouco registrado, e vou puxar a sardinha para o meu lado aqui, né? Hoje eu acho legal a gente falar e você elucidar para a gente sobre como é mesmo a espiritualidade envolvendo os animais, como é o processo kármico deles. Contar para a gente do céu dos animais aí. Tem uma Ruanda para eles também, Tio Gu? Legal, excelente pergunta. Os cachorros estão até latindo aqui, eu acho que eles sentiram essa pergunta. Apesar que o animal para você não é mistério, né, Camila? Você é veterinária, conceituada, já trabalha com pet, tem amor pelos seus pets, né? Como eu tive muito amor pelos meus e decidi em certa fase da minha vida, eu parei de ter pets pelo grande amor que eu sinto por eles e pelo sofrimento que eu tinha quando eles iam embora e me deixavam aqui sozinho nesse mundão de meu Deus. Nós temos que falar, para falar de pet, nós temos que falar de 3 linhas evolutivas: do reino mineral, do reino vegetal e do reino animal. Os antigos já perceberam que esses 3 ciclos de evolução, eles têm uma característica muito própria. Você sabia que as pedras também podem evoluir espiritualmente? Parece até uma bobagem, né? Mas quando você vê hoje o poder de um cristal dentro de um computador, num microchip, guardando informação, resolvendo transistores, decodificando, etc. Você vê que o cristal ele hoje tem uma potência violenta e uma energia violenta capaz de nos gerar hoje um tanto de conforto, uma série de confortos. O reino vegetal por si só fala, né? Uma planta produz fruto para ela comer? Não, né? O morangueiro produz morango para o próprio pé de morango comer? Não. O abacateiro produz lá abacate para ele mesmo consumir? Não. Dizem que é um mecanismo de defesa, né? Para ele se defender, ou então até para ele mesmo reproduzir. Mas só que nós temos que pensar que, a partir do momento que ele não produz para ele produz para alguém. Então o processo evolutivo dele é esse, de gerar, crescer e multiplicar utilizando as artimanhas da inteligência que o plano vegetal tem. E tem o terceiro plano, que é o animal, que é muito mais complexo, porque ele não se resolve só no homem. Ele se resolve também nos pets, nos animais, nos espíritos da natureza, né? nos gnomos, nos elfos, nas ondinas, nos salamandras, etc, etc, etc. Falando especificamente dos pets, é claro que eles têm um processo evolutivo, mas totalmente diferente do nosso. O processo primário deles é um processo de sintonizar com a natureza. Eles têm que estar com essa sintonia natural para que eles possam chegar a um dia a disparar um processo que nós temos chamado inteligência espiritual, que é comum de todos. É claro que na última etapa de evolução de um ser que ocupa um corpo animal, que nós somos muito apegados à forma, ele vai ter uma consciência espiritual que
se não for igual, pode ser até um pouco maior do que o homem por causa da pureza de princípios que eles acabam vivenciando. E detalhe, dentro do campo do reino dos animais, e especificamente dos pets, que é o que nós estamos falando, existem também processos de evolução. Tem animais que são mais sintonizados, tem animais que ainda estão em processo de desarmonia, e tem animais que ainda estão começando a mostrar que tem essa consciência espiritual. O mais engraçado disso tudo é que você vê a inteligência nos animais, comparada à nossa, os golfinhos, o próprio cavalo, o boi, o cachorro, nem se fala, né? Esses animais, eles têm uma inteligência que é a deles. E a pessoa fica assim, pá, nós estamos falando dos pets, mas tem animais selvagens que comem uns aos outros, etc. É o que eu falei no começo. O equilíbrio que eles buscam é o equilíbrio para a natureza. Imagina se não tivéssemos hoje vítimas, né? E nem algozes, se não tivesse os animais que caçassem e os animais também que servem de alimento para esses, que também, por consequência, vão no reino vegetal, mesmo que eles não sejam carnívoros, e se alimentam de seres vivos vegetais para que possa ter um equilíbrio total da mãe natureza. Então a função dos pets ou dos animais não humanos, né? Porque eu não gosto de falar esse termo racional, porque eu posso passar vergonha o dia que um cachorro conversar comigo e me ensinar um tanto de coisas. Mas o processo deles é estar equilibrando o mundo natural onde o homem de intruso foi colocado. E interessante que eles sempre buscam equilíbrio. E se não fosse assim, nós teríamos um desequilíbrio natural no planeta, onde teríamos animais em excesso sem que eles fossem equilibrados ou equilibrassem a mãe natura para que ela pudesse existir. Para dar mais um toque legal nisso tudo, já que eu falei que os animais estão aqui para equilibrar o que é natural, a mãe natureza, quem será que está desequilibrando essa natureza, hein? Eu acho que deve ser um animal que se diz racional aí, né? Que destrói, que desequilibra, que mata, que constrói onde não precisa, que detona tudo buscando um espaço onde, de forma muito necessária ou desnecessária, o ser humano cria morbos, né, psíquicos que acabam atentando a todos. Mas aí vem a inteligência extra-humana, né? Essa inteligência extra-humana trouxe esses auxiliares que eram para o planeta e que acabaram sendo os nossos auxiliares no nosso processo de evolução. E quando você não tem afeto, não tem nenhum traço de afetividade com os animais, isso pode nos mostrar uma série de possibilidades. Uma delas é grau de ignorância que você acaba carregando e que precisa ser dilapidado, porque essas inter-relações elas se complementam, e já que nós somos intrusos em dois reinos que se autossustentam, nós precisamos buscar ter o equilíbrio. Aí, você está sugerindo, então, que eu tenho um animal, que eu tenho um pet, que eu não... Estou sugerindo que você veja que existe equilíbrio nas coisas. E quem criou tudo isso tem tanta inteligência que deu aos animais também os mesmos processos que nós temos, de nascer, crescer, reproduzir e morrer. Está lá. O nosso livro de vida está estampado nos animais. Agora, a forma como eles encaram a vida é totalmente diferente da nossa. E muitas vezes, quando encaram a vida de forma muito danosa, atrás de um pet, de um animal doméstico ou não doméstico, tem um ser humano por trás que está ali, mostrando, aniquilando, destruindo, desarmonizando. E para os harmonizados, para aqueles que têm harmonia, existe sim no plano espiritual a continuidade desse exercício, chamado busca pelo início, né? Voltar ao nosso ponto de início, voltarmos ao reino virginal. E os animais também fazem isso. Tanto é verdade que, uma vez não ocupando corpos físicos, eles ocupam corpos no plano espiritual. E muitos dos guias têm os seus animais de poder. Já vi vários guias com os animais de poder, com águia, gavião, passarinho, borboleta, pai velho. Os pais velhos que são de Angola, eles gostam muito de uma borboleta azul grande. E
uma vez eu fui num lugar e o cara me falou assim, você sabe como é que é o nome dessa borboleta? Eu peguei e falei assim, não, ela chama Capitão do Mato. Eu falei, por que ela chama Capitão do Mato? Ele falou assim, porque quando os escravos fugiam, essas borboletas gostam de ficar perto de fontes de água. E os escravos, para não ter sede, para se banhar, para fazer as coisas que eles precisavam quando eles estavam em fuga, eles buscavam fontes de água. E os capitães do mato, quando vinham na procura, ficavam olhando onde as borboletas estavam saindo, porque era um sinal que tinha um fio de água ali, uma fonte, etc. E eram os lugares que eles iam buscar primeiro. Eu falei assim, água é Angola. E o pai velho que me assiste é um Angola. Então tem tudo a ver. E o caboclo que me assiste é um pena azul. Então, tipo assim, tem tudo a ver. E eu sou de Angola, que eu sou de peixes, etc. Então tem uma sintonia muito grande e os animais estão sempre nos mostrando toda essa realidade. E aí eu te pergunto, Camila, a minha resposta trouxe para você algum esclarecimento? Trouxe, Tchugu. É um tema que eu gosto, é um tema que eu também pesquiso aqui. Já olhei pela evolução deles. A gente tem aí, pensando nos golfinhos com a inteligência, os cachorros que estão muito próximos, né? Mas já li em alguns lugares também que o mais evoluído deles aí é o papagaio, né? Que já está desenvolvendo o chakra laríngeo e trazendo essa evolução para a gente também, como pessoas, né? Como forma de desenvolvimento para a gente. Concordo com você que perdê-los é muito tenso, mas eu sempre falo, imagina você perder um pai e uma mãe sem nunca ter perdido nenhum bichinho, né? Então, pelo menos eles vêm para nos ensinar isso aí também. Para trazer essa sensação também de perda, né? E as pessoas aprenderem a lidar um pouquinho com a morte. E você, Breno? Você também tem o seu petzinho do coração? Eu tenho Salve Frida, Vira-Lata Caramelo, que tá lá em Nova Friburgo. E eu gostei muito disso que você falou, Camila, porque realmente, se você criando um apego pelo animal que você tem ali, você acaba meio que... Eu já perdi entes queridos também, você acaba sabendo lidar melhor quando você passa por essa situação, assim, ele te ajuda a evoluir como ser humano, né, nessas e em muitas outras questões que não sejam somente o arquétipo da morte, né. E para quem gosta de simbolismo, né, nessa parte que se atém aos animais, né, a Bíblia, como um livro histórico, diz que Jesus, em determinado momento da vida dele, sob pressão muito grande, vendo um apedrejamento, correndo o risco de ser apedrejado também por causa de Madalena, ele traça um peixe no chão. Por que ele não traçou uma flor, né? Não traçou um coraçãozinho, traçou um peixe? Qual que é o simbolismo daquilo, né? E depois ele dá aquela frase assim, ó, quem nunca errou, atire a primeira pedra, né? Então que nós somos um cardume tão previsível, um cardume tão palpável, que o mestre, no plano de magia dele, ele traçou aquilo ali e falou assim, ó, eu tenho que ter paciência que eu estou mexendo com esses peixinhos aqui que precisam de correção. Mas muito bom, gostei dessa pergunta, é uma coisa inusitada, coisa que a gente fala pouco em Umbanda. Geralmente as pessoas perguntam muito sobre sacrifício animal, já respondi isso no podcast. Alguns episódios atrás, volta lá no Spotify. Vale a pena dar uma olhada lá, eu falando sobre essa questão sacrificial. E é isso aí. Muito boa pergunta, Camila. Tenho certeza que os amantes de pets vão adorar saber que tem um céu onde eles vão encontrar com os bichinhos que cruzaram seus caminhos. Que coisa fantástica. Legal. Tchugu, pra gente fechar aqui, você comentou dos animais de poder. Primeiro, conta do seu, né? Que a gente acha um barato e é super inusitado. E segundo, não é um processo fácil, mas dicas de como as pessoas podem se conectar com seus animais de poder. Existem vários exercícios, né? O jejum é um grande exercício para você tirar o seu momento de menos material e ficar um pouco mais purificado. O banho no chuveiro, tendo consciência que a água é um elemento que vem para nos nutrir, para nos equilibrar, para nos limpar, para manutenir, a água absorve, né? Ela traz e absorve. Uma fogueira, um fogo, sentar na beira de um fogo com pessoas boas, sem bebida alcoólica, sem nada que tire você daquele equilíbrio, para você possa ali estar curtindo aquela refração, aquela refração que o fogo dá através do calor dele. O próprio ar em cima da montanha, ou na sua casa, sentado numa cadeira, num lugar isolado, escutando uma boa música, bebendo uma boa água, entregando um jejum, fechando os olhinhos, contando suas respirações até 21,
você pode contar as inspirações só, pode contar as expirações, entrar num estado ali de calma, de anulação total do corpo, e nesse processo você pedir ao astral superior, aos seres de luz, ou ao universo, ou aos orixás, ou aos seus guias, aos seus mestres, para que te mostrem o seu animal de poder. E foi numa dessa que eu conheci o meu animal de poder, que as pessoas brincam, né? Tem pessoas que têm um leão, tem pessoas que têm um tigre, tem as pessoas que têm um cão bravo, tem pessoas que têm animais poderosos, e quando eu me vi, estava voando em altas alturas é legal, né? Estava voltando, a viagem foi tão grande que eu estava realmente em alturas sublimes, no dorso de um ganso gigantesco, onde eu abraçava ele ia batendo as asas, e nós íamos flutuando pelo universo,